Bom dia. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. O que nós vimos na aula passada? Tem um quadro aí, para a gente recordar um pouquinho o que foi feito. Eu falei para vocês que existe uma oração chamada absoluta, quando ela é única do período. Sol ilumina a terra. Ponto final, acabou o período. A oração principal é aquela que encerra o sentido capital do período, o sentido mais importante do período. É uma oração livre, não tem conjunção, geralmente não tem conjunção, verbo no presente do indicativo, ela é solta, em torno dela giram as outras. Coordenada sindética, com conjunção, e a sindética sem conjunção. O rei reina, vírgula, não governa. Uma assindética, a segunda oração. Depois nós temos a aditiva, que é a sindética com conjunção, aditiva e, adversativa mas, alternativa ou, nem, já, conclusiva logo, portanto, por isso, explicativa, isto é, por exemplo, a saber. Aí nós partimos para a oração subordinada e vimos que existe na subordinada a substantiva, que é a subjetiva, que é aquela que oferece a ideia de sujeito da oração anterior. A objetiva direta, o objeto direto da oração anterior, objetiva indireta, a predicativa, a completiva nominal, que completa o sentido de uma palavra que não é verbo, e a positiva, aquela que vem depois de dois pontos. Este é o meu mandamento, dois pontos, que vos ameis uns aos outros. Uma oração positiva, aposto de mandamento. Hoje, nós vamos continuar. Eu parei aí, oração adverbial. Então, eu vou pedir para o meu amigo colocar na página oração subordinada adverbial, na página 283. Oração subordinada adverbial. Tá lá embaixo. Isso. Oração subordinada adverbial. Não cheguei ainda. Isso, adverbial. Isso. A oração subordinada adverbial é aquela que equivale a um advérbio. A substantiva equivale a um substantivo. Quando eu digo lá na substantiva, eu quero que me acompanhes, eu quero tua companhia. É um substantivo, por isso que ela se chama substantiva. O adverbial equivale a um advérbio. Olha o exemplo escrito, olha, saiu de sua casa de manhã é um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem, não é oração sozinha. Agora, se eu digo, saiu de sua casa assim que o sol se raiou, ou assim que o sol raiou, essa oração, assim que o sol raiou, dá uma ideia de adjunto adverbial de tempo. É oracional. É o mesmo raciocínio. É um advérbio oracional. Então, as orações adverbiais, elas podem aparecer na frase. Viremos, então, a página 284 para continuar. Adverbiais. Quais são as orações adverbiais? Vamos lá ver. Causais. Dá a ideia de causa. A fumaça eleva-se porque é mais leve que o ar. A segunda oração é a causa da primeira. Alguns livros até confundem a conjunção, a causal da explicativa. Mas o raciocínio é muito fácil. Olha, eu digo para vocês o seguinte: o trânsito está impedido porque o presidente visita o museu. É evidente que o impedimento do trânsito adveio de uma causa, que é a segunda, que é anterior à primeira. A primeira só apareceu por causa da segunda. Então, a segunda é causa dela. Agora, se eu digo, como está escrito aí, reza, filho, porque Deus te ouvirá,
É evidente que a segunda oração não pode ser a causa da reza, é meramente uma explicação, porque ela vem depois da oração. É simples, é simples. Então, o casamento foi adiado porque o noivo não compareceu à cerimônia. O que aconteceu primeiro aí? Aconteceu a segunda oração. E depois ela, a primeira. Então, a primeira é principal e a segunda é causal. Simples, simples. Oração subordinada adverbial final. Ele oferece uma ideia de finalidade. O juiz te chamou para que ouvisses a sentença. Só que eu coloquei um porquê aí, que é mais clássico. O juiz o chamou porque ouvisses a sentença. Final, finalidade. Lá em cima, o professor empregou todos os esforços para que o aluno fosse aprovado. A segunda oração é a finalidade da primeira. Agora, às vezes, o porquê pode ser final também. Não é só causal, como está lá em cima. Final. O professor ensina porque o aluno vença. É fácil entender isso? Que a segunda oração é a finalidade da primeira? Então, não é causal, é, digo, final. O clássico faz bastante isso. Levantando um pouquinho o texto, levantando um pouquinho a página, você vê um exemplo de Camões em Os Lusíadas. Olha aí o Camões. Veja o porquê dele, todos eles final. Eu digo clássico, porque quem sabe o clássico sabe o simples. Quem tem R$ 100 no bolso tem 50. Então não se perturbe em saber o clássico. Então vamos ver. Observa. Codro, que é um rei de Atenas, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Quer dizer, ele morreu para que o inimigo não vencesse. Régulo, que é um cônsul romano, Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Foi preso para isso. Este, porque a Espanha não temesse, que é Fernando, este, porque a Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida. Final, final. A oração pode ser temporal. Temporal, quando estabelece uma ideia de tempo. Vamos lá ver. A Alemanha invadiu a Europa quando tinha eu 1 ano de idade. A segunda oração é o tempo da primeira oração. Então, quando, assim que, são conjunções que me dão ideia de tempo. Logo que, temporal, tempo da oração. Enquanto, mal fez isso, apenas. O que também pode ser temporal? Condicional. Estabelece uma ideia de condição, sem a qual a primeira oração não se realiza. Quais são as conjunções condicionais? Geralmente a conjunção se, mas pode ser salvo se, desde que, a menos que, contanto que. São as condições que nós conhecemos. Este aluno, este curso, desculpa, este ano, cursa a faculdade de medicina, salvo se não ingressar no exame vestibular. A segunda oração deu a condição da primeira oração. Simples. Virando a página, na página 285, proporcional. A oração proporcional estabelece uma ideia de proporção. Você aprendeu em matemática que a proporção pode ser direta e indireta, direta ou inversa. Então, também na língua, a proporção pode ser direta ou inversa. Ouça os exemplos que eu dei. As águas do rio tomam conta da cidade à proporção que chove. Razão direta. Enquanto mais aumenta a segunda oração, mais aumenta a primeira. O poder aquisitivo do salário diminui à medida que se aproxima o fim do ano, uma proporção inversa.
Sim? Oração subordinada adverbial concessiva estabelece uma concessão. Quando estudamos a conjunção, nós falamos a concessiva. É uma concessão que, apesar dela, a oração anterior se realiza. Apesar dela. Se eu digo para vocês, eu já expliquei isso quando vi conjunção. Mas vamos ao exemplo que está escrito aí. Por vadio que seja, será aprovado. A oração principal será aprovada. Por vadio que seja, é uma concessão para que a primeira oração não se realiza, mas apesar dela, se realiza. Então, olha as expressões concessivas. Olha, observa. Não falo em público por mais razões que se apresentem. Na Europa, come-se bem por menos que se ganhe. Estuda-se o suficiente por pouco que seja o tempo. Não me convencerão por muito argumento que apresentem. A segunda oração, estabelecendo uma ideia de que a primeira poderia não se realizar, mas ela se realiza, e isso é concessão. Isso é concessão. Um exemplo mais prático. Vamos fazer um racha, uma corrida, em lugar próprio para isso, lógico. Um racha, uma corrida. Eu vou de um carro, um Opala. Opala também é um carro velho. Mas tá bem, eu vou de Opala, mas você vai de Ferrari. Eu vou de Opala e você vai de Ferrari. Quem tem concessão? Quem tem concessão? O Ferrari para ganhar a corrida. Então, observa. Eu de Fusca, eu de Opala, ganhei a corrida, embora você fosse de carro superior, de carro novo, de carro de corrida, de Ferrari. Isso é justamente a concessão. É a concessão que fazia tudo para que a primeira oração não se realize. Eu quero ficar mais um pouco na concessiva. Seguinte, mais um pouquinho. Observa. Vou passar as férias em Berlim, as férias de dezembro, embora faça muito frio. Esse embora faça muito frio é uma concessão para que eu não vá. É uma ideia para que é um impedimento para não ir. Mas a primeira oração se realiza apesar do frio. Então é uma concessiva. Observa agora a seguinte expressão. Vou passar junho em Berlim, ainda que faça frio. Esse ainda é uma concessão que não é tão absoluta quanto o embora. O embora vai acontecer. O ainda que pode acontecer. Ainda que. Uma curiosidade. As constituições do passado, do Império, de 1891, ela dizia, são brasileiro, os que nascem em território nacional, embora de pai estrangeiro. Embora de pai estrangeiro, a Constituição lá do Dom Pedro II está dizendo que quase todos que nascem no Brasil, pai estrangeiro. São brasileiros que nascem no Brasil, embora de pai estrangeiro, está dizendo que quase todos são filhos de estrangeiro. É evidente que modernamente consertamos isso. São brasileiros, os que nascem em território nacional, ainda que de pais estrangeiros, que é uma eventualidade. Entendeu? O ainda que é uma possibilidade de acontecer. O embora acontece. O embora acontece. Tem um embora no Código Penal muito, muito interessante. É o artigo 345 do Código Penal. O exercício arbitrário das próprias razões. Tem um embora que é confuso. Ouça, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima. Embora legítima. O que a lei está dizendo? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, não ainda que legítima, ainda que não. Tem que ser legítima, embora legítima.
Porque se foi ilegítimo é outra coisa. É cárcere privado, é roubo, é furto, é outra coisa. Há uns 30 anos atrás, um médico deixou o paciente no hospital, já curado, mas sem dar alta, enquanto ele não pagasse todo o seu serviço. Que crime é esse? Cárcere privado? Não. É exercício arbitrário das próprias razões. Porque a pretensão dele era o quê? Legítima. Legítima. Ele praticou um crime menor, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, esse embora no Código Penal é muito sugestivo e, às vezes, o aluno pode ler e não entender bem esse embora. Esse embora do Código Penal está dizendo tem que ser legítima. Tem que ser legítima. Oração subordinada consecutiva é a consequência da oração anterior. Consecutivo. Está na página 285. Desculpa. Vamos lá. O povo é tão... A prova é tão evidente que o juiz decretou a prisão preventiva. A segunda oração é o quê? A consequência da primeira. É tão agradável que todos o desejam amigo. A segunda oração é consequência da primeira. O rapaz estudava que parecia um sábio. Quer dizer, o termo anterior, de tal forma, tanto que, está oculto. Então, o rapaz estudava que parecia um sábio. A segunda é consequência da primeira. É pobre que causa piedade. Que causa piedade é consequência de é pobre, é tão pobre que vem subentendida. Se eu inverter as orações, então eu mudo os relacionamentos oracionais. O juiz decretou a prisão preventiva porque a prova era tão evidente. Então, se eu invertir, eu tenho uma causa. Todos o desejam amigo porque é tão agradável. Consequência. Trocando em miúdos. Rui Barbosa foi tão importante que o mundo todo o conheceu. Consequência. O mundo todo conheceu Rui Barbosa porque ele era muito importante. Causa. Esse é o relacionamento entre as duas. A comparativa estabelece uma comparação. Então, são as conjunções como, bem como, assim como, bem como, também, tal qual. Assim como fez teu pai, assim também será feito. Comparativa. Como um religioso fanático, também Carlos falava em êxtase aos fiéis. Oração principal. Carlos falava em êxtase aos fiéis, como um religioso fanático, que é uma comparação. Oração conformativa, finalmente, é aquela que dá conformidade, a maneira pela qual se realiza uma ação. Conforme, como, segundo, consoante, assim como, bem como. É oração chamada conformativa. Planta a semente conforme ensinou o agrônomo. O que é essa oração conforme ensinou o agrônomo? É a conformidade, é o jeito, é a maneira, é o modo da primeira oração que deve ser realizada. O aluno distribuiu as cadernetas como lhe mandou o professor, do jeito que mandou o professor, da maneira que mandou o professor.
conformativa. Oração subordinada adjetiva. Antes de oração subordinada adjetiva, eu vou ler um poema para vocês, para fazer uma pausa mental para nós aqui. Eu vou ler um poema, esse poema chama-se Cheguei, Chegaste, de Olavo Bilac. Olavo Bilac, só para fazer uma pausa. Cheguei, chegaste. Esse aí. Já passou. Não. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste. Não. Não. Está no final da apostila. Na última página da apostila. Outro. Anterior. Esse aí. Pronto, Olavo Bilac. Esse soneto está sem nome aí, mas ele se chama Nel mezzo del cammino di nostra vida. No meio do caminho de nossa vida. No meio do caminho de nossa vida. Esse Nel mezzo del cammino di nostra vida é o primeiro verso da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele está dizendo, no meio do caminho de minha vida. Lá, então, pelos meus 30 anos, na época se vivia tão pouco, mas 30 e poucos anos. Hoje, no meio do caminho da nossa vida, eu estou no meio do caminho da vida. Se eu viver 200 anos, no meio do caminho da nossa vida. E nós todos, como vamos viver 120 anos, 130, então, o meio do caminho da vida agora é 70 anos, 60 anos. Vamos ver o que Bilac fala no meio do caminho de nossa vida. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Olavo Bilac. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Ele conseguiu a beleza do verso, a musicalidade, fazendo inversões. Isso com uma língua importante. Se ele coloca na ordem direta, não tem muita graça. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste, e eu vinha fatigado e triste. Não tem muita graça. A musicalidade, ele trabalha com som. Tu tinhas a alma povoada de sonhos, na ordem direta. Tinhas a alma, objeto direto, a alma, e a alma estava povoada é predicativo da alma, povoada de quê? Povoada de quê? De sonhos, que é um complemento nominal. E a alma de sonhos povoada eu tinha, uma oração coordenada aditiva, e a alma de sonhos povoada eu tinha, ou seja, e eu tinha a alma povoada de sonhos. Se ele fala na ordem direta, não tem muita graça a poesia. Eu vou falar em ordem direta a poesia. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste, e eu vinha fatigado e triste. Tinhas a alma povoada de sonhos, e eu tinha a alma povoada de sonhos. Perdeu a graça. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, tua mão, a vista deslumbrada tímida luz que teu olhar continha. Na ordem direta. Na ordem direta. E paramos de súbito na estrada da vida. Muito bem. Eu tive a tua mão presa à minha, tive também a vista deslumbrada, longos anos,
pela luz que teu olhar continha. Que teu olhar continha, essa oração é adjetiva, porque esse que está no lugar de luz. Tive da luz que teu olhar continha. Teu olhar continha a luz que é esse que, e esse que é objeto direto. Hoje segue de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece. Qual é o sujeito de umedece? Pranto ou os teus olhos? O autor escreveu assim, e fica tranquilo que você, como estudou português, sabe que se o verbo umedecer está no singular, umedece, então o sujeito está no singular. Então, nem o pranto umedece os teus olhos. Se fosse os olhos, seria nem o pranto os teus olhos umedecem. Os olhos umedeceriam o pranto. Não é isso que ele falou. Nem te comove a dor da despedida. A dor da despedida, o sujeito da oração. E eu, solitário, que é o predicativo do sujeito, volto à face, objeto direto, face, e tremo, um verbo intransitivo, vendo teu vulto que desaparece. Eu tremo vendo teu vulto que desaparece. Quem desaparece? É o vulto. Qual é a palavra que está no lugar de vulto? Que. Qual é a função do quê? Sujeito da oração. Desaparece onde? Na extrema curva do caminho extremo, que é um adjunto adverbial de lugar. Bonita poesia de Olavo Bilac, um poeta parnasiano, no final do século XIX e começo do século XX. Parnasiano, Olavo Bilac. Vamos continuar a nossa aula. Vamos continuar a nossa aula. Nós vamos ver agora oração adjetiva. Adjetiva. Que página que está? Está lá. É página? Qual? 286. Oração subordinada adjetiva. Se a oração substantiva é aquela que equivale a um substantivo, peço que me acompanhe, peço a tua companhia. Se a oração adverbial é aquela que equivale a um advérbio, eu fui ao cinema assim que parou a chuva. A oração adjetiva é aquela que equivale a um adjetivo. A oração inteira equivale a um adjetivo. É uma referência a um termo anterior. Isso é oração adjetiva. E ela pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva quando ela restringe o termo anterior. Explicativa, meramente quando ela explica o termo anterior sem restrição. Mas o que está no lugar do termo anterior. Vamos ver os exemplos aí que é simples. As restritivas, ouça. Não roube o bem que pertence a outrem. Então, esse que está no lugar de bem. Por isso que esse é ligada pelo pronome relativo. A oração adjetiva é ligada pelo pronome relativo. Ela tem duas funções. Primeiro, unir as orações. Segunda, representar na segunda oração um termo da primeira oração. Não roube o bem que pertence a outrem. Esse que é bem. Então aí está escrito, o bem pertence a outro que é esse que. Mas só que essa oração inteira que pertence a outrem é a qualidade desse bem. Então por isso que é adjetiva. É adjetivo do bem. E ela é restritiva porque restringiu esse bem. Não é qualquer bem, é bem que pertence a outrem. A vaidade é uma obsessão a que sacrificamos tudo. Coração,
Aqui sacrificamos tudo adjetiva, esse aqui é um pronome relativo, e a oração é uma referência à obsessão. Essa é a terra em que nasci. Em que nasci é uma referência à terra, e restringindo terra. Não sei onde moras, está subentendido, não sei o local onde moras. Tens o ideal, a cuja realização tanto aspiro. Vamos analisar a segunda oração. Eu aspiro à realização do ideal, que é isso a cuja. Oração adjetiva. Estes são os frutos que se colhem. Adjetiva. Agora, é meramente explicativa quando não restringe o termo anterior. O homem que é mortal, esse que é mortal não restringiu o homem. Está na mesma dimensão dele. Então, ele é meramente uma adjetiva explicativa. O gelo que é frio, o fogo que queima. Vamos ver intelectualmente. Intelectualmente, vamos ver um detalhe intelectual, altamente intelectual, para você aprender agora. Se a oração é meramente restritiva, não se admite a vírgula antes do que. Se a oração é adjetiva explicativa, coloca a vírgula depois do que. E isso é altamente intelectualizado. Ouça, por favor, observe. Se eu digo, trabalho na USP, vírgula, que fica na cidade universitária, pelo que eu estou dizendo intelectualmente, não há possibilidade de haver outro departamento de USP que não seja na cidade universitária. Esse que fica na cidade universitária é meramente uma explicação da USP, adjetiva meramente explicativa, porque eu coloquei a vírgula. Mas se eu digo, trabalho na USP, que fica na cidade universitária, sem vírgula, eu estou restringindo USP. Estou admitindo que a USP tem vários departamentos, mas eu trabalho naquele que fica na cidade universitária. Intelectualmente é isso. Também não vou falar que é erro de português colocar ou não colocar vírgula aqui e acolá, não vou falar isso. Escreva como queira, mas eu quero dizer que intelectualmente é isso. Vamos pegar alguns autores clássicos. Olha aqui embaixo, olha. Eu vou falar um Padre Vieira. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu nas pedras. Não é uma restritiva? Está restringindo? Ele não colocou vírgula antes do quê? O trigo que caiu na pedra. Ele não colocou vírgula, porque ele é altamente intelectual. Agora observa. O sarau que naquela noite se dava nos pastos de São Marinho, sarau que naquela noite se dava nos pastos de São Marinho, foi ordenado por El Rei. É Herculano que está escrevendo. Ele não colocou vírgula antes do que, o sarau que, porque está restringindo esse sarau. É aquele sarau que naquela noite se dava nos pastos de São Marinho. Agora observa a explicativa. Encontrou nos corredores a tia Doroteia, vírgula, que o saudou amavelmente. Júlio Dantas, desculpa, Júlio Diniz, altamente intelectualizado o texto, ele colocou uma vírgula antes do quê? Porque essa oração, que o saudou amavelmente, não restringe a tia Doroteia. Outro exemplo. Encontrou nos corredores, aqui, já falei, outro exemplo, João Gouveia, que se recostava no canto do largo assento da pedra. João Gouveia, que se recostava no canto. Essa de Queiroz, essa oração que se recostara no canto, não restringe João Gouveia, é meramente uma explicação. Então, é explicativa, adjetiva explicativa, e o texto fica sendo altamente intelectualizado. Oração
subordinada reduzida. Veja aí na página 288, a oração reduzida. Oração reduzida é aquela que vem com o verbo no infinito, no gerúndio, no particípio, em que o conectivo está subentendido. Você tem que desdobrar para entender o pensamento. É importante saber oração reduzida. Importante para quê? Para acertar? Não, para entender o que está escrito. Para entender o que está escrito. Tudo é para entender o que está escrito. Com o verbo no infinito, no gerúndio ou no particípio. Amar. Infinito, amar. Particípio, gerúndio, amando. Particípio, amado. Levar. Levar, levando e levado. Sair, saindo, sair e saído. Comer, comer, comendo e comido. Mas é preciso que o conectivo esteja subentendido. Com o conectivo subentendido, você percebe na hora a redução. Ela pode ser, vamos ver como ela, o que ela pode ser? Ela pode ser qualquer oração subordinada, sempre subordinada. Substantiva, adverbial ou adjetivo. Mas é preciso que se entenda uma oração reduzida e o conectivo aparece na sua mente na hora. Vamos ver os exemplos. Um exemplo é melhor. Eu vou dar um exemplo de subjetiva. Convém evitares o mal. O que está escrito aí? Convém que evites o mal. É fácil isso? É fácil entender. Então, a oração evitares o mal é o sujeito de convir, do verbo anterior. Então, é uma oração subordinada substantiva, é uma reduzida subjetiva. Eu coloquei evitares. Só uma curiosidade, a língua portuguesa é a única entre suas línguas irmãs que flexiona o infinito. Se eu passasse para o espanhol isso, o verbo ficaria no infinito impessoal, não existe o infinito pessoal. Também no francês não há essa possibilidade. Também no italiano não há essa possibilidade. Só o português que tem essa facilidade, esse mecanismo que o povo criou. Não foi gramático. Não foram meia dúzia de gramáticos em torno de uma mesa com ar-condicionado que resolveram flexionar o infinito. É o povo que fez isso. Isso é muito bonito. É muito bonito. É uma particularidade da língua portuguesa. Pode ser objetiva direta. Não vês crescer as ervas? Ou seja, não vê que crescem as ervas. Objeto direto, verbo crescer. Você não precisa dar o nome inteiro, mas que oração seria essa, crescer as ervas? Oração subordinada, reduzida do infinito, objetiva direta. Substantiva. Objetiva indireta. Nada obsta a não responderes. Nada obsta a que não respondas. Predicativa. Meu ideal é veres minha formatura. Meu ideal é que vejas a minha formatura. Complemento nominal. Temos esperança de ganhar o prêmio. Temos esperança de que ganharemos o prêmio. A positiva. Este é o meu mandamento. Amarem uns aos outros. Esse é o meu mandamento. Que se amem uns aos outros. A positiva. A reduzida também pode ser adverbial. Vamos lá, adverbial. Reduzida. Por seres negligentes, fomos castigados. Então, o que você diria por seres negligentes? Porque és negligente. Vendo que não tinha solução, o policial interveio na rixa. Observe que agora o verbo está no gerúndio. Vendo que não tinha solução, como viu que não tinha solução? Porque viu que não tinha solução.
uma oração causal. Como também é causal a de cima. Por seres negligentes, fomos castigados. Final. Estudei para não ser reprovado. A fim de poderes estudar, faço-te companhia. Final. E a oração é reduzida. Temporal. Ao bater o sino, todos rezaram. Quando bateu o sino. Feita a prova, retirou-se. Depois que fez. Temporal. Condicional. Trabalhando, a vida lhe será mais fácil. Trabalhando é uma condição. Reduzida. Reduzida do gerúndio. Adverbial temporal. A estudares assim, serás reprovado. Se estudares assim, condicional. Proporcional, vivendo, aprende-se. A proporção que se vive, aprende-se. Vivendo, uma reduzida do gerúndio proporcional. Não quiseste estudar com Alfredo, sendo ele tão bom professor, que é uma concessão. Que é uma concessão, para que ele estudasse. Reduzida. Virando a página, na página 89, 289, consecutiva, ela era tão bonita a ponto de os rapazes pararem o trânsito. A ponto de os rapazes pararem o trânsito, quer dizer, era tão bonita que os rapazes paravam o trânsito, é uma reduzida do infinito consecutiva. A casa é demasiado pequena para nela caberem todos, que não cabem todos nela. É tão pequena que não cabem todos nela, consecutiva. Também ela pode ser adjetiva. Havia crianças formando um grande círculo. Havia crianças que formavam um grande círculo. Esse que formando um grande círculo é o adjetivo da criança. Existia só um homem fazendo pagamento. Existia só um homem que fazia pagamento. É uma oração adjetiva, restritiva. Com isso, nós terminamos o estudo de orações. Vamos ver uma interpretação, vamos ver uma poesia para amenizar um pouquinho a aula, para a aula ficar mais bonita um pouquinho, mais tranquila. Cruz e Souza, assim seja. Cruz e Souza, assim seja. Vamos ler a poesia. Essa poesia foi escrita na cidade de Sítio, em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, uma aldeia. Cruz de Souza estava tuberculoso. Ele estava trabalhando no Rio de Janeiro, na central do Brasil. Tuberculoso. Ele não pôde tomar posse como promotor público em Santa Catarina. O governador o nomeou promotor público. A multidão cercou o fórum e não deixou ele tomar posse. Foi submeter a um serviço praticamente simples, um escriturário da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é escravo, filhos de escravo. O pai foi liberto por volta de 1890 e pouco, um pouco antes da libertação dos escravos, 1885, 86. Mas ele foi criado com a família. Ele ficou na família de Xavier de Souza, que é o sobrenome dele. Sofreu muito a perseguição racial, o preconceito racial. Seu corpo
foi enviado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro num carro, num trem de cavalos, transporte de cavalos. No Rio de Janeiro, poucas pessoas havia para pegar o caixão, inclusive seu filho. Eu vou ler a poesia dele, a última que ele escreveu no sítio. Fecha os olhos e morre calmamente. Morre sereno do dever cumprido. Nem o mais leve, nem um só gemido traia sequer o teu sentir latente. Morre com a alma leal, clarividente, da crença errando no vergel florido e o pensamento pelos céus brandindo como um gládio soberbo e refulgente, vai abrindo sacrário por sacrário de teu sonho no tempo imaginário, na hora gracial da negra morte imensa. Morre com teu dever, na alta confiança de quem triunfou e sabe que descansa, desdenhando de toda recompensa. O ser que é ser transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta por sobre as águas do dilúvio. Fecha os olhos e morre calmamente. Fecha os olhos e morre calmamente. Está dando uma ordem para ele mesmo. Olhos, objeto direto, e morre calmamente, uma oração coordenada, e calmamente adjunta adverbial de morre. Morre sereno do dever cumprido, uma oração assindética. Nem o mais leve, nem um só gemido, traia sequer o teu sentir latente, uma coordenada aditiva com esse nem o mais leve, nem um só gemido, traia sequer o teu sentir latente. Morre com alma leal, clara e evidente, da crença errando no vergel, errando quer dizer passando, errando é passar, ir, errando no vergel florido da crença. E o pensamento pelos céus brandido como um grado soberbo e refulgente, como um grado soberbo e refulgente, é uma oração adverbial comparativa. E o pensamento pelos céus brandindo vai abrindo sacrário por sacrário, como um grado soberbo e refulgente, comparativa. Vai abrindo sacrário por sacrário no teu sonho, no templo imaginário, na hora glacial da negra morte imensa. Morre com teu dever, na alta confiança de quem triunfou e sabe que descansa, desdenhando toda recompensa, desdenhando o verbo no gerúndio, morre desta maneira, reduzida do gerúndio adverbial conformativa. Desta maneira, desdenhando toda recompensa. Depois eu declamei mais um trecho, que é de uma outra poesia, e completo o sentido dessa. Muito bem. Vamos continuar a sua aula. Eu coloquei 291, funções morfológicas da palavra que. Funções morfológicas na página 291. Isso. Por que eu coloquei isso? Porque eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo prestam um concurso. Ontem mesmo houve um concurso no tribunal e caiu várias perguntas desse tipo que eu vou falar agora. Ontem mesmo. Então é muito comum o tribunal, quando faz concurso, a FUVEST, o colégio, concursos públicos. Recente no tribunal, que as perguntas que você... Então, essas perguntas caem muito em exame de concursos públicos. Então, por isso que cautelosamente eu coloquei aqui para vocês. Funções morfológicas da palavra que. O que é morfológica? Sem se me preocupar com o sentido sintático, se é sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto. Função mais ou menos morfológica. A palavra que pode ser um substantivo. Tens um quê de artista. O que pode exercer muitas funções. Esse que é um substantivo.
Toda palavra da língua portuguesa pode ser substantivada com artigo "o". Não é advérbio? Terrível palavra é o não. Substantivo. Pode ser um pronome relativo. Aí vocês estão cansados de saber. Só vence o homem que trabalha. Por que esse aqui é um pronome relativo? Porque esse aqui está no lugar de homem. É essa a ideia. E une a oração. E funciona como sujeito de trabalho. Mas não é isso que eu estou estudando agora. Eu estou dizendo pronome relativo. Ele pode ser um pronome indefinido. Que saudades tenho da infância. Que saudade. Um pronome indefinido. Que saudades tenho da infância. Que maldade a tua. Quanta maldade, que maldade. Pode ser integrante. Quando ele une duas orações, em que a oração completa a primeira, funciona como um parafuso entrando na primeira. Olha, sonho que sou um cavaleiro andante. Sonho o quê? Que sou um cavaleiro andante. Esse aqui é um integrante, é a oração que segue o objetivo direto. Tu pensas que te amo, está aí um que integrante. Tu pensas o quê? Que te amo. Virando a página, no 292. O que pode ser uma conjunção causal. Repita em voz alta que não ouvi. Você entende que esse que é causal? Lógico que entende. Repita em voz alta que não ouvi. Vá devagar que tenho pressa. Esse aqui é um porquê. Pode ser uma conjunção final. Deitou-vos Deus a bênção, que crescesseis e multiplicasseis. Deitou-vos Deus a bênção, para que crescesseis e multiplicasseis. Oração subordinada, adverbial final. Conjunção temporal. Camões. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossa cabeça aparece, tão tenebrosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade! Disse, sublimada, que ameaço divino! Oh, que segredo! Esse crime, esse mar nos apresenta. Que maior coisa parece que atormenta? Eu vou parar aqui. Então, porém já 5 sóis eram passados. Porém já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos. Quando dali nós partíramos. É um que temporal. Hoje que ia estudar, chegou a visita. Hoje que ia estudar, é raro acontecer na minha vida, né? Hoje que ia estudar, chegou a visita. Conjunção concessiva. Que fosse feita de ouro, nem assim me casaria contigo. Que fosse feita de ouro. Embora que tivessem matado Cecília, nem assim seu nome pereceria. Embora consecutiva, os alunos são tão sinceros que é gratificante trabalhar com eles. Consequência da primeira oração. A vida é tão curta que não há tempo para cortesias. Consequência. Comparativa. Ensinas melhor que um mestre. Comparativa. É fácil legislar que julgar. Comparativa. Pode ser aditiva. Chove que chove e não para de chover. Esse aqui é aditivo. Chove e chove. A beata reza que reza. Adversativa. Cuidarei de outras ovelhas que não de vós. Cuidarei de outras ovelhas, mas não de vós. Adversativa. Ensino todas as línguas, que não o grego e o latim. Adversativa. Alternativa. Que chova, que faça sol, sairemos. Brinque, que não brinque, pouco me importa. Um advérbio de intensidade. Que linda manhã. Que limitada é nossa inteligência. E uma preposição de.
tenho que sair. Tenho de sair. Tens que dizer. Tens que dizer. Eu coloquei para vocês, morfologicamente, 16 funções da partícula que, morfologicamente. Nós vamos tomar um café, e aí eu passo para as funções sintáticas da partícula que, com mais calma um pouquinho. Então vamos tomar um café. 10 minutos. Então estamos retornando. Funções sintáticas da palavra que. Eu disse para vocês que eu coloquei esse ponto aí porque são coisas que caem em exame. Viram a prova de ontem no tribunal e normalmente caem essas questões em exame público. Vamos lá. Sintaticamente, isso também o que pode ser quase tudo. Sujeito da oração. O homem é o único animal que formula as leis a que deve obedecer. O que é esse primeiro que? O homem é o único animal que formula. Quem formula? O homem. E quem que é esse que? É o animal. Desculpa, o homem é o único animal que formula. Animal que formula. Esse que é o sujeito do verbo formular. Vamos continuar. As leis a que deve obedecer. O homem deve obedecer a quê? Às leis. Então, o que é esse que? Objeto indireto. Embaixo, as leis que te obrigam, as leis, as quais leis obrigam? Sujeito do verbo obrigar. São as mesmas que te protegem. Quem que protege? As mesmas leis. O que é esse que? As mesmas. É o sujeito da oração. Então, o que pode ser o sujeito da oração? E a oração é adjetiva, como estamos cansados de saber, que é ligada pelo pronome relativo. O que pode ser predicativo? O homem que fui, não o sou mais. O homem que fui, ou seja, eu fui homem. O homem que fui. Esse que é homem, é predicativo, porque está completando o sentido do verbo ser. O ateu que eras, ou seja, tu eras o quê? Ateu, que é o quê? Predicativo. Virando a página, na página 293. Predicativo do objeto direto. A classe elegeu Carlos que, com acento circunflexo, que é o final da oração. Se eu dissesse outra coisa, olha, a classe elegeu Carlos deputado. Deputado seria o predicativo de Carlos. Então, esse aqui é o que é? Predicativo do objeto direto. Julgasse o mestre que? Que coisa? Se eu dissesse, julgaste o mestre realizado, então realizado seria o predicativo do mestre. Então, esse que é o predicativo de mestre. Pode ser um predicativo do objeto direto. Chamaram-lhe que? Pode ser um objeto direto. A natureza que tu observas. Tu observas o quê? A natureza. É esse que é uma oração adjetiva, que tu observas uma oração adjetiva. A oração principal é a natureza é sobrenatural, que tu observas. A qual natureza tu observas? O aluno que vês merece maiores cuidados. Tu vês o quem? Tu vês quem? É o quê? Que é o aluno. Objeto direto. Pode ser objeto indireto. Devemos aprimorar as leis a que obedecemos. Seria esse o diploma a que sempre aspirastes. Pode ser complemento nominal. Tens as fotos de que jornal de notícia? Ou seja, o jornal deu notícia. Notícia de quê? Das fotos. Cadê as fotos? É o quê? As fotos das quais o jornal de notícia. Tens receio de quê? Complemento nominal. Pode ser um agente passiva, praticando ação na voz passiva. Eis o ideal porque somos levados. Ou seja, porque fui levado. Eu fui levado pelo ideal. E esse aqui é o ideal. Foste conduzido por quê? Pode ser um adjunto adnominal. Que aluno gritou? Ou seja, qual aluno gritou? Restringindo o aluno.
Que horas são? Um adverbial de lugar, eis a escola em que estudo, vê a fábrica em que trabalho. Um adjunto adverbial de causa, tens o ideal porque luto, seria esse o mal de que ele veio a falecer. Um adverbial de companhia, esses são os livros com que meu filho passa as tardes, ou seja, meu filho passa as tardes com os livros. Esse filho deve ser quando a terra era redonda. Os filhos passavam a tarde com os livros. Hoje não. Ficou plana, ninguém mais vê o livro. Dar-te-ei flores com que passarás toda a manhã. Pode ser um adjunto adverbial de meio. Trago-te flores com que ornarás a sala. Ouro é metal com que se pagavam os escravos. Instrumento, meio. Pode ser instrumento. Apanhar o punhal com que ele o assassinou. Apanha a chave com que abrirás a porta. E pode ser meramente uma partícula de realce, sem qualquer função sintática. Nós é que somos brasileiros. Nós é que estudamos. Que martírio que foi o julgamento? Observa, nós é que estudamos, não há outra função esse que. Porque se ele tivesse função, a frase estaria errada. Nós é. Não, não está. Nós é que somos. Esse que é meramente explicativo. Um pouquinho cansativo, mas vamos ver a partícula C, que é outro problema de exame. Vamos ver a partícula C. Função sintática e morfológica da partícula C. 13 casos. Conjunção coordenada alternativa. Se jogo, se bebo, nada tens com isso. Uma conjunção alternativa. Se chove, se faz sol, o mestre vem à aula. Está claro. A outra parte. Integrante. O C pode ser integrante. Cuidado. Verei se posso ir. Não é condicional. Se posso ir, não é condição para que eu veja. É coisa que eu vou ver. Não sei se tu me compreendes. Condicional. Pode ser uma conjunção causal. Se a morte sabe dar com fogo e ferro, sabe também dar a vida com clemência. É Camões. Tu sabe dar a vida com clemência, porque a morte sabe dar com fogo e ferro. Pronome reflexivo e objeto direto. Olha, soldado feriu-se. Soldado feriu quem? C. Objeto direto. O ditador matou-se, o animal escondeu-se, a terra move-se, o cipó enrolava-se no galho. Esse C é objeto direto. É um pronome reflexivo. Pode ser indireto. Os noivos, desculpa, o herói, o romano, dava-se muita importância. O romano dava o quê? Importância. A quem? A ele, objeto indireto. O herói arroga-se o direito de ditador. O herói arroga-se o quê? O direito. A quem? A ele. Pode ser um pronome recíproco. Os navios chocaram-se. Objeto direto. Os esportistas contundiram-se. Objeto direto. Os noivos abraçaram-se. Objeto direto. E pronome recíproco, porque são duas ações no mesmo, em dois sujeitos. Dois sujeitos praticam uma ação e um entrega a ação para o outrem e recebe a mesma oração que pratica. Pode ser recíproco e objeto indireto. Os noivos deram-se as mãos. Os inimigos deram-se as costas. Pode ser uma partícula de espontaneidade. A partícula de espontaneidade é quando o verbo é essencialmente pronominal. Verbo essencialmente pronominal é aquele que não pode ser conjugado sem o pronome. Por exemplo, indignar-se. Por exemplo, queixar-se. Condoer-se. Arrepender-se.
nunca pode abandonar o reflexivo. Ou seja, o verbo arrepender é essencialmente reflexivo. Quem se arrepende, arrepende a si mesmo. A ação não pode transmitir a outrem, tal qual o suicidar-se. É a mesma coisa. A oração não transmite para outrem. Eu me suicido ou faço com que alguém se suicide. Sempre a ação é reflexa, essencialmente reflexa. Não há outra possibilidade. Ele se queixou, eles se arrependeram, o mestre se condoeu e ele se indignou. Todos os objetos diretos. Partícula passivadora, vimos já, vendem-se casas, casas são vendidas, dão-se aulas, aulas são dadas, ensina-se línguas, línguas são ensinadas, onde se usam chapéus, onde chapéus são usados, daqui se vê a lua, daqui a lua é vista, partícula passivadora. Índice da indeterminação do sujeito, com aqueles verbos intransitivos ou transitivos indiretos que refuta, repele a voz passiva, que não pode passar para a voz passiva. Vive-se bem. Índice da indeterminação do sujeito. Precisa de operários. Necessita-se de material. Assiste-se a filmes. Entra-se no campo. E partícula de real, meramente uma partícula explitiva, que sem função nenhuma. Passam-se as horas, chegou-se o verão, caiu-se a pedra, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Ela se partiu. O aluno ria-se sem parar. É meramente expletivo. Tudo bem. Uso do porquê junto e do porquê separado. Eu coloquei esse ponto porque um colega de vocês pediu que eu colocasse o uso do porquê junto e do porquê separado. Ele está ouvindo a minha aula, então eu fiz para ele. E para vocês todos. O porquê é junto. Ele é usado na conjunção causal explicativa e raramente na final. Ou seja, o porquê junto é conjunção. Ou causal, como você viu comigo, ou eventualmente explicativa, como você viu comigo, ou mais eventualmente ainda final, como você já viu. É conjunção. Vamos dar exemplo? Olha, faltei à reunião porque estava doente. Causal. Reza porque Deus te ouvirá. Já vimos isso agora. Final. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandioso e corrente, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossa água fé bordene, que não tem inveja as de Hipocrene. É Camões. Para quê? Final. Muito bem. Quando é que eu uso o porquê separado? Eu estou na página 295. Muito bem. Eu uso o porquê separado. Vamos lá. Então, a conjunção o porquê é junto. Quer seja ele causal, final ou explicativo, é um porquê junto. Agora eu vou estudá-lo separado. Na oração interrogativa. Por que choras? Por que me abandonaste? Não nos esquecemos que a resposta é causa. Por que choras? Por que você foi reprovado? Porque não estudei. Então, a primeira é a interrogação. A segunda é a causa. Então, já vimos que a causa é junto. Por que choras? Porque ele me abandonou. O primeiro é separado, o segundo é junto. Quando for pronome relativo, nesse caso pode ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É um porquê separado. Essa estrada, por que passamos? Qual é a ideia da frase? Essa estrada
pela qual passamos. Esse aqui é um problema relativo. A oração principal é essa estrada. A oração que segue é adjetiva. Nós passamos pela estrada, que é esse quê. Então é separado. Não pode colocar junto. Tens o ideal porque estudamos. Objetivo porque lutamos. Eis a razão porque cheguei tarde. Eis a razão pela qual cheguei tarde. Esse porque é separado. Quem inventou isso foi o povo, não foi gramático. É o povo que inventou isso. Agora, e se eu colocar junto, professor? Tudo bem. Não vou dar zero, não vou tirar nota, mas não está de acordo com a língua portuguesa, porque não tem sentido. Daqui a pouco eu vou mostrar mais que não tem sentido. Muda o sentido da oração. Não tem lógica. Terceiro, quando pode ser substituído pelo motivo pelo qual, razão pela qual, causa pela qual, razão pela qual, que é mais ou menos o sentido de cima. O sentido de cima, o termo está anterior. Tens o ideal, pelo qual o ideal estudamos. Objetivo, pelo qual objetivo lutamos. Eis a razão pela qual razão cheguei. Mas, às vezes, a razão está subentendida. Olha o caso 3. Sei porque não sabes, não estudas. Dá para entender? Sei a razão pela qual tu não sabes? Esse porquê é separado. Percebo porque sois justos. Perceba a razão pela qual sois justos. É fácil. Essa frase que eu vou dar embaixo vai esclarecer melhor. Ouça, olha. O professor não explicou, vírgula, porque estava doente. Embaixo agora. O professor não explicou porque estava doente. Como é que eu entendo a primeira oração? O professor não explicou porque estava doente. Não explicou alguma coisa que está na mente de todos nós? Quer dizer, a equação matemática? Ele não explicou aquela equação matemática. Então, está na cabeça da gente, da conversa. Ele não explicou porque estava doente. É a causa de não ter explicado. Agora, veja embaixo. O professor não explicou a razão pela qual estava doente. Esse porquê é separado. Tá? O professor não explicou a razão pela qual estava doente. Entendeu? Sei porque não sabes. Porque não estudas. Sei porque não sabes. Sei a razão pela qual. Porque não estudas. É a causa. Percebo porque ela me abandonou. Porque não paguei o almoço. Percebo a razão pela qual ela me abandonou. Porque não paguei o almoço. Que é a causa. Em títulos de filmes, peças teatrais, artigos, ensaios, que colocam por quê. Por que pagamos o imposto de renda? O título de um livro, ou de um jornal, ou de um artigo de jornal. Por que pagamos o imposto de renda? Ponto final. Não é interrogação. Se for interrogação, seria separado. Mas, nesse caso, também é separado. Porque aí é a razão pela qual. A razão pela qual pagamos o imposto de renda. Então, aí, olha, por que eleições diretas? Artigo de um jornal. Por que eleições diretas? Por que pagamos imposto, que eu falei agora? Por que vivemos? Por que matar Isabela, nome de um filme antigo? Por que matar Isabela, nome de um filme? Esse porquê também é razão pela qual é separado. Usa-se o porquê acentuado quando ele for um substantivo. Tens um quê de artista. E também no final de uma oração interrogativa. Choras por quê? Choras por quê? Vocês, os alunos, vão fazer os exercícios e eu vou corrigir na próxima aula. Eu vou continuar aqui ainda a aula, lendo uns poemas, interpretando os poemas. Mas vocês vão fazer exercícios de 1 a 29. E nós corrigiremos a próxima aula. Não vai criticar o professor, porque o professor
tirou tudo de Camões, clássico, não precisa criticar. É que quem conhece o clássico conhece tudo. É quem tem o mais, tem o menos. Quem se esforça por uma frase mais elaborada, mais eloquente, mais refinada, facilmente sabe. Então, você vai ficar com as questões de 1 a 29. E na próxima aula eu só dou a resposta. Para a gente continuar a aula, porque a próxima aula vai ser concordância. Concordância. A próxima aula, da terça-feira que vem, concordância. E vou responder as questões de 1 até 29, baseado em Camões. Muito bem. Vamos ver uma interpretação de um texto. Vamos pegar um poema para a gente conversar um pouquinho. Um aí falou que tem uma questão para pergunta. Depois eu abro para pergunta. Esse famoso TEL já vimos, né? O TEL já vimos. Veja aí a psicologia de um vencido. Psicologia de um vencido. Eu, Augusto dos Anjos. Psicologia de um vencido, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um grande poeta brasileiro. Da Parnaíba, foi para Minas Gerais, diretor de uma escola. Ele está ligado à filosofia darwiniana, materialista, cientificista. Na época da minha juventude, na década de 50, 60, era comum declamar Augusto dos Anjos num bar, uma boate, era muito comum. Havia aqui em São Paulo uma boate famosa chamada João Sebastião Bar. Os estudantes íamos lá, e alguém trepava sobre a mesa e declamava poesia. E o Augusto dos Anjos era o predileto. Não está escrito aí, mas eu vou declamar uma outra que era muito famosa. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. O homem que nessa vida miserável vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, amigo. Acende o cigarro. O beijo é a vesta do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra na boca que te beija. Essa eu declamei em 1958, no João Sebastião Bar. Agora vamos ver uma menos violenta. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Isso é Darwin. Isso é materialismo. Isso é materialismo. Isso é cientificismo. Isso é niilismo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro. Sofro desde a epigênese da infância. Desde essa época, a influência má dos signos do zodíaco. Uma oração só. Uma oração só.
no primeiro quarteto. Vamos dar uma olhadinha, hein? Quem que sofre? Eu. Esse eu é o sujeito da oração. Como você analisaria filho do carbono e do amoníaco? Eu, filho do carbono e do amoníaco. Analisa para mim. O que é? Sintaticamente. Acertou. Aposto. Monstro de escuridão e rutilância. O que é? Aposto. Eu sofro o quê? A influência má dos signos do zodíaco. O que é a influência má dos signos, a influência má dos signos zodíaco? O que é? Objeto direto do verbo sofrer. Qual é o núcleo desse objeto direto? Influência. E má, a denominal de influência. E dos signos do zodíaco? A denominal. Tudo é denominal. O núcleo é influência. Desde quando, hein? Desde a epigênese da infância, desde o início, desde da inícia da infância histórica do homem. Adjunto trivial de tempo. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Este ambiente me causa repugnância hipocondríaco, estando eu hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Quem causa? O ambiente. E esse é denominal, adnominal. Causa o quê? Repugnância. A quem? A mim, objeto indireto. Profundissimamente adjunto adverbial, de modo hipocondríaco, o predicativo do sujeito. Me causa a mim. Desculpa, a me. Não ao ambiente, a me. Predicativo do objeto direto, do me. Esse me que é hipocondríaco. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Só a oração de baixo. Ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Qual é o sujeito de escapa? O que escapa da boca de um cardíaco? A ânsia. Qual é a palavra que está no lugar de ânsia? Que. Então, esse que é o sujeito da oração. Como se chama essa oração? Que se escapa da boca de um cardíaco? Adjetiva. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Vamos lá ver, olha. Já o verme, esse operário das ruínas, eu fui interrompido, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Já o verme, este operário das ruínas, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Qual é o sujeito? Verme. E este operário das ruínas, o que é? Pode falar. Aposto. Esse operário das ruínas, o verme, anda a espreitar, é um verbo só, anda a espreitar o quê? Meus olhos. Objeto direto. Para roê-los, verbo no infinito, para que os roa, verbo no infinito, para roê-los, oração final. Roer o quê? Los, que é objeto o quê? Direto, no lugar dos olhos. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Observe a curiosidade desse me, deixar-me apenas os cabelos. Esse me é um pronome possessivo. Elegantemente, em português, às vezes o pronome oblíquo é possessivo. Isso também é próprio da língua portuguesa. Assim, olha, dói-me o dente. A ideia é dói o meu dente. Pudesse eu copiar-te o transparente lume, pudesse eu copiar o teu transparente lume. E há de deixar apenas os meus cabelos. Esse me é possessivo. E há de deixar-me apenas os cabelos. Aquele verme há de deixar-me. O que? Os cabelos. Onde, hein? Na frialdade inorgânica da terra, adjunto adverbial.
de lugar. Bonito texto? Bonito texto. Vamos ver se eu acho outro. Vamos ver se eu acho outro. Velhas árvores. Velhas árvores? Dá para por agora? Dá pra, ou é difícil? Conversando com o pessoal aí. Uma pergunta, se pergunta. Não, eu converso com eles aqui. Enquanto a gente faz. Velhas árvores, está aí? Não. Enquanto a gente fez, o senhor vai respondendo essa pergunta aqui. Ah, pergunta. Aí, federal para a gente, tá? Onde tem você já manda por hoje. O aluno Alexandre me faz uma pergunta. Se utilizarmos a expressão sob o fundamento, sob o argumento, estamos cometendo uma incorreção. Pergunto isso porque há gramados que afirmam ser correto sobre o fundamento e sob o argumento. Alexandre, seria mais preciso sobre o fundamento e sob o argumento. Agora, não vejo erro de português estou falando sob o fundamento e sob o argumento. Não vejo erro de português. Embora a precisão, sem dúvida nenhuma, é melhor que fala sobre o fundamento de. Não vejo erro de português gravíssimo, embora reconheça que é mais próprio sobre o fundamento de alguma coisa. Estou dissertando sobre o fundamento do parlamentarismo. Agora, sob o fundamento do parlamentarismo, fica um outro sentido, dá um sentido diverso, subordinado àquilo, impressionado por aquilo, sujeito àquilo. Então, é melhor, nesse caso, do argumento sobre o argumento. Sobre o argumento. E sobre o fundamento. Vou repetir a frase, Alexandre. Se eu falo sobre o argumento ou sobre o fundamento do parlamentarismo, eu estou discorrendo alguma coisa sobre aquele assunto. Se vivo minha vida intelectual sob o argumento, minha vida intelectual e minha vida política, sob o argumento do parlamentarismo, eu disse uma outra coisa. Eu disse uma outra coisa, e por conseguinte o sob tem fundamento. O sob tem argumento para poder ser usado. São coisas distintas, o sobre e o sob. Olha esse texto. Sim, Alexandre, depende do contexto, isso. Veja esse texto de Olavo Bilac. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem livres de fomes e de fadigas. Em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas.
Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Texto de Olavo Bilac, Parnasiano. Olha essas velhas árvores, olha tu. Olha o que? Essas velhas árvores. Mais belas, mais belas. Um adnominal de árvores, do objeto direto. Mais belas do que as árvores novas, mais amigas. Percebe que essa oração é uma comparativa? Mais belas do que as árvores novas, mais amigas. Percebeu? Tanto mais belas quanto mais antigas. Percebe que quanto mais antigas é proporcional em relação à anterior? Vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fome e de fadigas. Quem que vive? O homem, a fera e o inseto vivem. Sujeito de oração, então, homem, fera e inseto. Vivem. Onde? À sombra delas, adjunto adverbial de lugar. Vivem como? Livres de fome e fadigas. Predicativo do sujeito. E em seus galhos abrigam-se as cantigas. Uma oração coordenada. Abrigam-se as cantigas. Vamos ver essa partícula C. Abrigam-se as cantigas. Você entende que a oração está na voz passiva? Em seus galhos as cantigas são abrigadas. Então, essa partícula C, a partícula o quê? Apassivadora. E cantiga é sujeito à oração. Abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Os dois, cantigas e amores, são abrigadas. Sujeito, cantigas e amores. Não choremos, amigo, a mocidade. Não choremos é nós, sujeito. Não choremos o que é a mocidade, objeto direto. Analise para mim a palavra amigo. Não choremos, amigo, a mocidade. Estou esperando. Analisa. Amigo. Vocativo. Isso. O Costa. Vocativo. Então, não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Como as árvores fortes envelhecem. Uma oração comparativa. Envelhece como? Na glória da alegria e da bondade. Agasalhando os pássaros nos ramos. Uma oração reduzida do gerúndio. Elas vivem agasalhando os pássaros nos ramos. Uma conformativa. Conformativa. É o jeito que ela vive, agasalhando os pássaros nos ramos. E também conformativa, dando sombra e consolo aos que padecem. Vamos analisar o último verso. Dando sombra e consolo àqueles. Então, dando sombra e consolo, uma oração conformativa. Sombra e consolo, objeto direto, verbo dar. Àqueles, aos, objeto indireto, que está no lugar desse aos, daqueles que padecem. Esse que é o sujeito que padecem. Essa oração que padece é adjetiva. E o que é o sujeito? E o aos é o objeto indireto do verbo dar. Dar sombra e consolo aos, aqueles. Os quais aqueles padecem, que é o quê? E a oração adjetiva. Se quiser alguma pergunta a ser feita, um aluno entrou, pediu que queria fazer uma pergunta, eu estou esperando. A próxima aula é terça-feira que vem. Na próxima aula, você vai me trazer pronto, fazer em casa, os exercícios de 1 a 29. De 1 a 29. Eu só vou dar a resposta, porque eu tenho que dar uma aula grande, a próxima aula, que chama concordância, que também foi uma solicitação aqui do tribunal. Foi uma solicitação. Concordância. Então, eu preciso dessa aula
Então, eu só vou dar a resposta das questões de 1 até 29. Daniela, me faz uma pergunta. Professor, poderia me auxiliar, por gentileza, se a seguinte oração se flexiona no plural? Se a pretensão punitiva objetiva dissuadir as empresas de reincidirem em suas condutas reprováveis. Olha, eu vou dar isso na concordância, que é a próxima aula. Eu vou dar. Mas tudo é fácil. Eu vou dar um sentido geral. Tudo é fácil, essa história do infinito. Esse é o problema. Ela está perguntando se as empresas de rescindirem ou de rescindir. De as empresas rescindirem ou rescindir. Isso que ela quer. Daniela, simples. Quando o sujeito do verbo anterior for o mesmo sujeito do infinito, eu vou chamar o verbo anterior o verbo regente. For o mesmo do infinito, fica com o infinito impessoal. Se é o mesmo sujeito. Por exemplo, olha, nós compramos anel para usar. Estou falando com a minha namorada. Compramos anel para usar. Porque quem comprou fomos nós e quem vai usar somos nós. Agora eu digo para minha namorada, eu comprei anel para usares. Quem vai comprar sou eu e quem vai usar é tu. Então eu flexiono o infinito. Será que eu estou sendo claro? Essa regra é boa. Essa regra é boa. É uma só. É uma só. Essa regra é boa. Se o sujeito do verbo anterior for o mesmo, né? Os homens... Não. Nós sabemos seres tu ateu. Nós sabemos seres tu ateu. Quem sabe? Nós. Quem que é ateu? Tu. Sujeito diferente. Nós sabemos ser ateu. Quem é? Somos nós? Então, tudo bem. Nós sabemos ser ateu. Nós sabemos ser ateu. Mesmo sujeito, infinito. Mudou o sujeito, você coloca a flexão. O problema do infinito é uma particularidade da língua portuguesa. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Nenhuma língua conhece. Nem o francês, nem o italiano, nem o espanhol, não conhece. Nem o grego. Não conhece a flexão do infinito. Quem construiu, quem fez isso foi o povo que deu essa ideia. Então, o infinito está ligado à beleza da frase, à harmonia da frase. Vamos pegar a sua frase. Se a pretensão punitiva objetiva dissuadir, qual é o sujeito de dissuadir? A pretensão primitiva. De as empresas reincidirem as suas condutas reprováveis. Qual é o sujeito de rescindir? As empresas. É melhor flexionar o infinito. Professor, e se eu não flexionar? Não seria uma barbaridade, não é erro de português. Não sei, eu não gosto de falar que é erro de português. É difícil um gramático falar erro de português. Se você quis falar, se a pretensão punitiva objetiva dissuadir as empresas de reincidir, ninguém vai morrer do coração por isso. Mas como os sujeitos são diferentes, é melhor a flexão. Meu amigo, ontem nós dois, compramos este livro para ler. Perfeito. Perfeito. E não, ontem nós dois compramos esse livro para lermos. Não dá. Agora, meu amigo, ontem eu comprei esse livro com tanto carinho para leres. Eu comprei esse livro com tanto carinho para lermos. Sujeito diferente. Muito obrigado pela sua atenção. A próxima terça-feira estou aqui, no mesmo horário, 9h30. Eu vou corrigir 29 orações.
Não posso perder tempo a explicar, vou dar resposta. Tente em casa, faça o exercício em casa. Não esqueça que língua portuguesa é tudo. É a raiz de todo conhecimento. Não existe nenhum conhecimento que não esteja escrito. Não existe. Todo conhecimento está no livro. Quem sabe português é poliglota no próprio país. Entende um texto de química, de física, de político, de médico, de advogado, de engenheiro, de economia. Quem sabe português é poliglota no próprio país. Estude português. É linda a nossa língua. Ela tem de tudo que é melhor. Do latim, tem a pronunciação. Do espanhol, tem a familiaridade. Do francês, a brandura. Do italiano, a elegância. É uma língua que tem de tudo. Não é como outras, que para falar é preciso como se fosse tirando uma rolha do gargalho, um instrumento, puxar da garganta. A nossa língua não é feita na garganta, é no lábio, nos dentes. Ela sai nos lábios. Uma língua, um movimento de língua é uma língua sonora, doce, musical. É a quinta língua mais falada no mundo e a terceira mais falada no mundo ocidental. E a língua da terceira república maior do mundo, Brasil.